E aí, economia, modo de usar. E agora, pra gente começar aqui pra gente começar a estudar, vamos pro terceiro capítulo, né? Lembrar vocês aí que quem quiser ver os 2 capítulos anteriores, vocês podem ver. Já tá aí na Twitch, tá no YouTube também. No YouTube a gente tá como Professor Cansado, tá bom? E aqui eu aparece nas lives. Vamos lá. Capítulo 3. Por aqui desenhar, pegar a canetinha. Como fomos parar? Como foi que chegamos aqui? Eu vou tentar colocar o chat aqui, vai que parece alguém. Beleza? Se alguém quiser falar, eu tô acompanhando o chat. Não aprendi a colocar o chat ainda aqui, então vai ficar meio difícil, mas eu tô vendo no computador dessa vez, tá? Mas vamos lá. Como foi que chegamos aqui? Uma breve história do capitalismo. Lembrar como que é o tipo de live que eu faço, né? Leio devagar e silencioso. Aí quando eu acho alguma coisa legal, eu leio em voz alta e comento, tá bom? Vamos lá. Vou começar aqui, né? Aqui, ó, já começa quente, ó. Será que realmente precisamos saber o que aconteceu 2 ou 3 séculos atrás para perceber que o livre comércio promove o crescimento econômico? Ele se questiona, né? Será que a gente consegue, hein? Eu acredito que sim, né? Estudar história sempre é muito importante, principalmente para a gente conseguir entender como a gente chegou até aqui, né? Olha que louco ele tá falando, hein? A história econômica era disciplina obrigatória até 1980. Hoje nem sequer oferece mais essa disciplina. Se alguém estudar economia e quiser comentar, pode comentar, porque parece muito louco isso aí. Como assim? Talvez ele tá falando da Alemanha, Estados Unidos, sei lá. No Brasil, será que é assim? Não sei, não fiz economia. Fiz ciências sociais, a gente estuda a história do pensamento econômico. E aí, né, ele vai vender o peixe dele aqui. Por que a história tem importância? Por quê? Né? Como será que a gente. Como será que ele fala, né? Ó, ele fala que a história determina nossas decisões.
Ó, o que ele fala aqui, ó. Por isso que, na verdade, é meio que mais uma crítica aqui à galera neoclássica, tá? Ou da escola austríaca, ó. Ele fala aqui, ó. Os que promovem livre comércio sempre destacam que a Grã-Bretanha e depois os Estados Unidos se tornaram superpotências econômicas mundiais por meio do livre comércio. Aí ele vai falar o quê? Que isso é que essa versão da história é incorreta. Então ele já tá dando mais uma porrada aqui, né? É isso também, né? Por que que a história, né? Na história a gente tinha trabalho infantil, escravos, tal, que hoje mudou, né? Que não é mais. Então a história ela vai transformando a noção de mercado, né? Olha lá, que a economia cresce quando tem regulamentação. Logo você desacredita na opinião que para promover o crescimento é preciso fazer corte nos impostos na burocracia. Olha lá. A história é útil para realçar os limites da teoria econômica. Nossa, isso é louco, né? Ele fala que se você ler The Economist ou The Wall Street Journal, você vai escutar que a política de livre comércio em Singapura é o que faz o sucesso econômico de Singapura é o livre comércio. Só que se você for estudar, você vai perceber que 85% da moradia é fornecida por uma agência governamental. Cara, se 85% da moradia é fornecida por uma agência governamental, quase a gente percebe que não tem em Singapura propriedade privada da terra. Né? Se 85% da moradia é fornecida pela agência governamental, a terra, né, em Singapura é pública. Como a terra em Singapura é pública, sendo que como falar que 85% da moradia é fornecida pela agência governamental, a gente tem um livre comércio lá, né? Se a terra é pública. E 22% da produção nacional vem de empresas estatais. E a média internacional é 10%. Pô, e que liberdade econômica é essa que eles falam? Que se a terra é pública e o produto nacional vem de empresas estatais, qual que é, né? Não há nenhuma teoria econômica capaz de fazer sucesso essa combinação entre livre mercado e socialismo.
Aqui, ó. Aqui ele dá um exemplo, né? De vários manejos econômicos. Tipo, o planejamento central do Bloco Socialista, as políticas de austeridade, ou a economia do trickle-down. Depois ele vai explicar o que é isso, é muito interessante. E ele fala aqui, ó, a história está repleta de experiências políticas radicais que destruíram a vida de milhões, ou mesmo dezenas de milhões de pessoas. Estudar história aqui é interessante, ó, importantíssimo, na verdade. Estudar história não nos fará evitar por completo os erros do presente, mas devemos nos esforçar ao máximo para extrair lições da história antes de formular uma política que afeta a vida das pessoas. A gente tem que extrair lições da história. Aqui, ó. Extrair lições da história, isso é importante. Eu peguei o errado. Vamos lá. Tartaruga contra os caracóis. Economia mundial antes do capitalismo. A Europa ocidental crescia muito devagar. Isso deve ser a Idade Média, né? Antes do capitalismo. Aqui, ó. Antes do surgimento do capitalismo, as sociedades da Europa Ocidental, como todas as outras sociedades pré-capitalistas, mudavam lentamente. Essa é uma característica da sociedade pré-capitalista, né? A mudança lenta. Olha lá. Sociedade se organizava pela agricultura. O que utilizou praticamente as mesmas tecnologias durante séculos. Olha que interessante. Em 500 anos, de 1000 a 1500, a renda per capita da Europa cresceu 0,12 ao ano. Significa que uma renda per capita em 1500 era 82 vezes maior do que do ano 1000. Que eu acho que isso significa isso. Quase não teve desenvolvimento tecnológico nessa época. Aí ele dá um exemplo que muito interessante também. Para colocar o fato em perspectiva, é a taxa de crescimento que a China, 11% ao ano, apresentou apenas 6 anos. Então, em 6 anos, a China cresceu mais do que 500 anos da Idade Média. Que louco, que louco. Aí mesmo, ele fala que mesmo assim a Europa ainda cresce mais do que o resto do mundo. Ele dá esse exemplo: a Europa Ocidental podia caminhar como uma tartaruga, mas as outras partes do mundo avançavam como caracóis. Aí vem a aurora do capitalismo, 1500, 1820. Nasce o capitalismo em câmera lenta, devagar.
Olha que louco. Ele bota 1500 o capitalismo, mas ele fala que a taxa... Vou até pôr em amarelo aqui. Isso aqui. No período de 1500, né? O que aconteceu em 1500? América. América é descoberta, invadida, né? Colonizada pelos europeus. Em 1820 é o começo da Revolução Industrial. Ele vai falar isso, eu já saquei, mas acho que ele vai falar isso. A taxa do crescimento da renda per capita da Europa Ocidental ainda era apenas 0,14, ou seja, igual ao período de 1000 a 1500. Olha que louco, né? E aqui a gente pode ver o que acontece, né? Produção agrícola, eu não sei o que ele está contando aí, eu tenho curiosidade, porque não dá para pensar, né? Em 1500, 1600 a gente tem começa a produção agrícola brasileira, né? Extrativismo, ouro na América. Eu não sei como que ele conta isso, né? Eu não sei se ele tá pensando a Europa tirando as colônias, porque eu não acho que Portugal e Espanha têm uma taxa de crescimento tão baixa assim. Não me parece lógico, porém eu acho que... Vamos ver se ele explica isso. Ah, tá. Eu acho que é pela produção. Aí faz sentido mesmo. Porque aqui, ó, na Grã-Bretanha e na Holanda houve uma visível aceleração do crescimento no final do século XVIII. Em especial setores como tecido e algodão e ferro. O que é isso aí? Revolução Industrial. Sair daqui pra gente não ficar... Acho que a luz tá atrapalhando aqui minha vida. Ficar um pouco pro lado. Calma aí. Acho que ficou melhor. Então, voltando aí. Surgimento das novas tecnologias. Novas ciências, tecnologias e instituições. Aqui fica interessante. Ó. Primeiro veio a mudança cultural. Ó. O que é a mudança cultural? Abordagens mais racionais, ascensão da matemática, compreensão do mundo, ciência moderna. E aí vem a ciência e a matemática moderna. É o Copérnico, Galileu, Fermat, Newton, Leibniz. São dessa época. O desenvolvimento da ciência não afetou a imediata economia, porém mais tarde permitiu a sistematização do conhecimento, tornando as inovações tecnológicas menos dependentes de cientistas individuais. Que louco, né? O que é a sistematização do conhecimento? Foi a publicação, né? Eu acho. Porque sim, por exemplo, eu tô lendo aqui o cara que escreveu um livro sistematizando o conhecimento, as inovações do pensamento. É isso. Aí não precisa tanto dos cientistas, porque tem uma difusão. Olha lá. Isso incentivou a difusão de novas tecnologias e assim o crescimento econômico. O século XVIII trouxe umas coisas que foram muito, muito importantes, como o sistema de produção mecanizada, setores têxteis, siderurgia e produtos químicos. Tá aí uma coisa que não tinha antes, né? Produtos químicos, setores têxteis e produção mecanizada. Olha lá, ele volta no Adam Smith, né? Com alfinetes. Aí ele resgata o Adam Smith, né? Uma motivação essencial foi o desejo de aumentar a produção, a fim de vender mais e assim obter mais lucros, entre a palavra, o modo de produção capitalista. Aí surge o capitalismo.
Então, o Adam Smith, ele vai explicar realmente o capitalismo no começo, né? Como a gente leu lá em cima. Divisão de trabalho mais minucioso. Linha de montagens. Aqui nem notei. Linha de montagens contínuas. Tá vendo? Divisão do trabalho. Aumenta a produção. E aí o círculo vicioso. Por quê? Porque se você aumenta a produtividade, você aumenta o lucro e você aumenta o investimento. Investimento em novas tecnologias. Ó. Aí vem novas instituições surgiram para acomodar as novas realidades da produção capitalista. A gente leu isso um pouco no capítulo 2, se eu não me engano. Né? Porque começa a surgir a ciência, olha que interessante, a visão dele, né? O argumento dele. Tem a mudança cultural, a ciência, a sistematização da ciência, as inovações tecnológicas decorrentes disso. E nisso começa a produção mecanizada. E aí o desejo de aumentar a produção e vender mais e obter lucro. Aí surge o capitalismo como a gente conhece, né? Como argumentou Smith, sua teoria da divisão do trabalho, o aumento da produção possibilitou uma subdivisão das tarefas, né? O que significa isso? A divisão do trabalho em partes mais minuciosas, que aumenta a produtividade. E logo cresce a produção, e assim sucessivamente. E aí nisso se cria novas instituições econômicas, né? Como a gente leu lá no outro texto, acho que no primeiro capítulo. Os bancos centrais, as linhas de créditos, as leis econômicas, né? Que garantem um maior crescimento. Ó, os bancos evoluíram. Difusão das transações no mercado, os bancos, ó. Projetos de investimento exigindo um capital. Projeto de investimento. O cara tem um projeto para produzir, para ter mais lucro e consegue dinheiro com isso. E aí, para além das posses, até os indivíduos mais ricos levou à invenção da sociedade anônima, sociedade de responsabilidade limitada, assim, mercado de ações. Né, o super desenvolvimento da produção levou tudo isso, segundo o nosso amigo aí, né? Que aí isso, tipo, foi crescendo a produção, aumenta a produtividade, com isso vai gerando mais riqueza, essa riqueza vai sendo emprestada, vai sendo criada, e tem novas leis. E aí começa a expansão colonial, olha lá. Vamos ver, que lembra que eu falei no começo? Vamos ver o que ele explica aqui. Aqui, ó. Ele reconhece, né? Conhecida eufemisticamente como a Era dos Descobrimentos, essa expansão envolveu expropriar populações nativas, terras, recursos e pessoas para o trabalho por meio do colonialismo. Isso aqui foi fundamental para entender o capitalismo, galera. A expansão, a expropriação das populações nativas. Aí vem Portugal e Espanha, vem América do Norte, dividida em Grã-Bretanha, França e Espanha. Latino-americanos governados por Espanha e Portugal, que a gente conhece bem daqui. Ó, parte das Índias eram governadas pelos britânicos. Os franceses na costa sudeste, os portugueses em várias áreas costeiras. A Austrália começava a ser colonizada.
E que no começo a África só vai ser colonizada no século XIX, né? Olha que louco. Olha que louco isso eu não sabia. O colonialismo era executado segundo princípios capitalistas. Até 1858, o domínio britânico das Índias era, na verdade, gerido por uma empresa, a Companhia das Índias Orientais, e não pelo governo. A gente já escuta falar nisso, mas não tinha me tocado. Era uma empresa que geria uma colônia. E aí essas colônias trazem novos recursos para a Europa, né? É muita exploração. Ó. E qual foram a exploração, né? Busca por metais preciosos, especiarias. Aí primeiro começa isso, depois plantações que utilizam escravos. Olha que interessante. Aqui, ó. Algumas culturas naturais do Novo Mundo passaram a ser cultivadas na Europa e outros lugares se tornaram alimento básico. Isso é o começo da globalização, galera. Porque, tipo, como a gente come batata inglesa, já viu no mercado? Batata inglesa, não existe batata inglesa, porque não tem batata na Inglaterra, né? A Inglaterra pegou a batata, o milho também, a polenta. E aí começa, né? A Europa, esse processo de globalização, é o início da globalização, né? Até mesmo na cultura, né? Eles pegam, tipo, as coisas nossa aqui. Tipo, ó, cana-de-açúcar não é daqui, banana não é daqui, apesar da gente comer muito aqui no Brasil, né? Isso começa essa transição, até mesmo alimentícia. Olha só, há um longo debate para saber se o capitalismo poderia ser desenvolvido sem os recursos coloniais no século XVI e XVIII. E aí, o que vocês acham? Vamos ver o que ele fala. Olha, ele acha que, ainda que não haja dúvida de que os colonizadores se beneficiaram muitíssimo dos tais recursos, esses países provavelmente teriam desenvolvido o capitalismo mesmo sem eles. Não se questiona, porém, que o colonialismo devastou muitas sociedades colonizadas. Talvez o argumento dele em cima explica isso, né? Porque ele coloca o capitalismo como uma consequência da mudança cultural, né? E da ciência. Isso é meio determinista, eu acho. Mas, não sei, tem que ler mais para saber. Mas me parece determinista. Como se não existisse outra possibilidade da ciência. A ciência se desenvolve e logo o capitalismo se desenvolve também. Essa me pareceu o argumento dele. Mas esse texto é tão introdutório que a gente não vai saber, né? Mas isso ele mostra bem aqui, tipo, a desgraça que foi, né? Populações exterminadas, expulsas, marginalização da população indígena. O Evo Morales foi o segundo presidente líder de um país indígena, né? Os africanos vendidos como escravos. Criação de países a partir do nada, né? Que foi a colonização, né?
fato das fronteiras da África serem linhas retas é testemunho disso. Isso é importantíssimo. O colonialismo muitas vezes significa a destruição deliberada das atividades produtivas, já existentes nas regiões economicamente mais avançadas. É isso, né? A Grã-Bretanha, ela coloniza a Índia e proíbe a Índia de produzir tecido. Simplesmente assim. Ó. Na verdade não proíbe, né? Ela proíbe a importação de tecidos. Ó, olha só que quando alguém proíbe alguma coisa, eles estão indo contra o quê? A liberdade econômica, que eles tanto pregam, né? Sendo colônia, a Índia, vou pôr em amarelo aqui. Sendo colônia, a Índia não podia usar tarifas e outras medidas para proteger seus produtores contra as importações britânicas. Lord Bentinck, da Companhia das Ilhas Orientais, relatou numa frase famosa que os ossos dos tecelões de algodão estão branqueando as planícies da Índia. Nossa. A gente vai de Revolução Industrial, ó, agora. Deixa eu pôr aqui. Não, aí. Aqui, ó. Bora de Revolução Industrial, galera. 1820, 1870. O capitalismo decola em 1820. Ó, a renda per capita na Europa Ocidental cresce a 1% com a Revolução Industrial. Mas comparada ao crescimento de 0,14 foi um avanço enorme. Que louco, né? Eu imaginava que era mais. A Revolução Industrial, hoje a gente pensa, pô, 1%, crescimento de 1% quase não é crescimento no PIB, né? Mas nessa época aí, como se eu só crescia 0,14, né? 1% é muita coisa. Prepare-se para viver 17 anos e trabalhar 80 horas por semana. A miséria aumenta para alguns. Que louco, né? Isso é um exemplo, né? A gente cresce 1%, a gente cresceu basicamente, a Europa cresce 1%, né? 14, tipo 10 vezes o crescimento, mas mesmo assim, queda no padrão de vida de muita gente. Aceleração do crescimento e queda do padrão de vida, né? Aí vem as máquinas, né? Que os artesãos têxteis, os caras que eram artesãos que faziam manufaturas, né? Manuais, quer dizer, perderam o emprego, ficam substituídos por máquinas. Algumas máquinas eram projetadas especialmente para o trabalho infantil aí, ó. Essa é a Revolução Industrial, botava as crianças para trabalhar. As condições de trabalho eram extremamente perigosas. A galera morria de doenças pulmonares, mano, por causa da poluição, né? Porque no começo da Revolução Industrial as máquinas eram a vapor, né?
E a energia a vapor, ela era produzida a partir do carvão. Você queimava carvão, isso aí pro pulmão, né? Ó, a classe urbana, trabalhadora urbana, vivia em habitações superlotadas. Às vezes 15, 20 pessoas num quarto. Poxa. Isso traz o quê? A ascensão dos movimentos anticapitalistas. Ó, em vista da miséria que o capitalismo estava criando, não admira que surgissem várias formas de movimentos anticapitalistas. E ele começa com os ludistas, né? Quem são os ludistas? Era uma galera que destruíam as máquinas, porque eles entendiam que as máquinas, o progresso das máquinas tirava o emprego deles. Aí vem o que a gente conhece como socialismo utópico. Ele não fala aqui, mas isso eu já estudei. Ó. Outros procuraram construir uma sociedade. Então, teve os ludistas que destruíram as máquinas, outros procuravam construir uma sociedade melhor, mais igualitária, através de associações de voluntários. Robert Owen, negociante de Gales, tentou construir uma sociedade baseada no trabalho comunitário. Mais ou menos como os kibbutz israelenses. Isso é muito legal. Essa é a parte mais legal de Israel, na real. São os kibbutz. Que era essa visão. Robert Owen, ele imaginava cidades em que as pessoas iam viver e trabalhar menos, ia ter educação para as crianças, já pensava no fim do trabalho infantil, né? Que o Marx depois vai chamar de socialistas utópicos. Ó. Contudo, o visionário anticapitalista mais importante foi o alemão Karl Marx, economista e revolucionário. Olha lá, eu tinha esquecido o que ele falava. Marx chamou Owen e os outros, como ele, de socialistas utópicos. E aí o Marx, ele cria o socialismo científico, né? E é muito interessante, ó. Quantas vezes você já deve ter escutado ao contrário? Marx argumentou que a nova sociedade deveria aproveitar e não registrar as realizações do capitalismo. Marx via no capitalismo um avanço importante da humanidade, assim, que pro Marx a gente não tem que rejeitar. Por quê? Porque avançou a tecnologia e a produção, né? Isso ele reconhecia como uma coisa positiva. Ó, uma sociedade socialista deveria abolir a propriedade privada, isso é importante, todo marxista fala isso. Abolir a propriedade privada dos meios de produção, preservar a unidade da produção criada por capitalismo, tirar proveito da elevada produtividade. Marx entendia que o capitalismo ele levou a produtividade num lugar, num patamar que nunca existiu na história. E é isso que o próprio autor está falando aí, né? Que na Idade Média a gente crescia. A Europa crescia 0,1%, 2%, agora na Revolução Industrial a Europa crescia 1%. Né? Olha lá. Marx é seguidor, ele vai falar do Lenin, Vladimir Lenin, líder da Revolução Russa. Acreditavam que a sociedade socialista só poderia ser criada por meio de uma revolução liderada pelos trabalhadores, já que os capitalistas não iriam abrir mão voluntariamente do que possuem. O Lenin era a visão da revolução, né? É da tomada de poder dos trabalhadores pelos capitalistas. No entanto, alguns de seus seguidores, conhecidos como revisionistas social-democratas, acreditam que os problemas capitalistas poderiam ser atenuados não com a abolição do sistema, mas com uma reforma da democracia parlamentarista. Então o que os, segundo ele, né, social-democrata, diferente dos revolucionários, né,
Ah, não, pulei uma parte importante aqui, eu acho que não falei. Que é o planejamento central, né? Tipo, pro, pro marxismo, pro Marx, né, o planejamento central, ele vai fazer com que as pessoas, as pessoas não, o governo, né, o Estado, ele planeja a economia. Mais ou menos o que sei lá, tem uma pastelaria, quantos pastéis você vai fazer nesse mês? Quanto de farinha você vai comprar? Quanto de recheio você vai comprar? O Estado ia fazer isso com todos os setores da economia, né? Sociais-democratas, eles defendem a regulamentação a partir de leis. Tipo, para os sociais-democratas na Revolução, né? Mas a luta vai se dar dentro da democracia parlamentarista. E lá vão se discutir medidas pró-trabalhadores. Ah, tem que trabalhar menos, tem que melhorar a condição de vida das pessoas, tal. O que vai desenvolver o estado de bem-estar social mais futuramente, né? Se aqui a gente está pegando começo dos anos 30, depois da Segunda Guerra, vem um estado de bem-estar social que os social-democratas conseguem construir. Vamos lá. E que é muito louco, porque eles viviam numa miséria que eles não conseguiam imaginar, principalmente no começo da Revolução Industrial, que o capitalismo ia se reformar e eles iam viver melhor. Porém, a partir de 1870, a classe trabalhadora começa a ter melhoria. Os salários subiam, pelo menos na Grã-Bretanha. Em 1870, um operário começa a ganhar mais do que as necessidades básicas. Porque isso é importante. No começo da Revolução Industrial, eles só pagavam, né, os donos, os burgueses, só pagavam para os trabalhadores o mínimo para a pessoa conseguir sobreviver. A expectativa de vida sobe, ó, de 36 anos em 1800 para 41 em 1860. Então, o que acontece aqui? Basicamente, vai melhorando a qualidade de vida do trabalhador, né? E aí ele fala que o estado de bem-estar social começa na Alemanha em 1871, com esquema de seguros contra acidente de trabalho, aqui ó, industrial. Isso é interessante, né? Porque antes o cara morria lá e morreu, já era, contratar outro. Agora não, né? Tem esquema de seguro. Otto von Bismarck, chanceler da Alemanha recém-unificado. O mito do livre mercado e do livre comércio, como o capitalismo realmente se desenvolveu. Ó, ele fala aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Muita gente diz que o avanço do capitalismo se deu sobre o livre comércio. Porque os países não taxavam e vendiam sem nenhuma regulamentação. Isso trouxe o crescimento. Argumenta-se também que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos avançaram à frente dos países porque foram os primeiros a adotar o livre comércio. Esse argumento, né, que os países da Europa Ocidental e Estados Unidos, eles ficaram mais ricos porque eles adotaram o livre comércio desde o início. Porém, aí é a luta desse homem aqui,
desse autor, né? Nos livros dele e tal. É perceber que na Grã-Bretanha, na Inglaterra e tal, ele percebe que esses países foram totalmente foram totalmente foram totalmente protecionistas. Ele ia falar aqui, ó. Através de intervenção governamental. As tarifas protegiam os produtos britânicos contra os produtos holandeses, que eram superiores. O governo britânico chegava a patrocinar o roubo de artesãos têxteis qualificados, sobretudo em Flandres, para ter tecnologias avançadas. É isso, galera. Tipo, o Estado, ele organizou a economia do país, tá? Que louco, né? Até os artesãos têxteis foram tirados da Holanda, né? E os britânicos ou americanos com nomes de Flanders, Flemings e Fleming são descendentes artesãos, cara. Tipo, é isso, a Inglaterra não conseguia fazer, trouxe os caras pro próprio país, né? Lá 1721, esse maluco aqui, Robert Walpole, lança o Programa de Desenvolvimento Industrial ambicioso e abrangente. O programa oferecia proteção tarifária e subsídios para as indústrias estratégicas. Que louco. Porque o que acontece aqui, ó, a Inglaterra, para conseguir ter ser uma potência industrial e produtiva, ele criou várias barreiras, tal. Só que, no entanto, foi em 1860, quase um século depois da obra de Adam Smith, que a Inglaterra passou plenamente para o livre comércio, quando sua supremacia industrial era inquestionável. É isso. Protege a indústria, protege a indústria. A partir do momento em que a indústria fica maior e mais poderosa, aí pode abrir, porque já não tem mais concorrência. É isso. Os Estados Unidos como defensores do protecionismo. Os Estados Unidos, galera. O berço do liberalismo econômico. Quando os colonos americanos quiseram praticar a manufatura, o primeiro-ministro britânico, William Pitt o Velho, disse que eles não deveriam ter permissão para fabricar nem sequer um prego de ferradura. Olha o nível de protecionismo, né? Além de você proteger seu país, você protege as colônias para não produzir nada. E aí rola a independência, e o que eles acham que tem que fazer? Industrializar o país deles, né? Olha o cara aqui, ó. Alexander Hamilton. Esse é do Alexander Hamilton. É do debate lá do Elias Jabbour com aquela Renata Barreto. Tipo, ó,
Renata Barreto podia ler aqui com a gente esse livro aqui. Pra aprender, né? Entender quem foi Alexander Hamilton. Livrinho simples aqui, Renata Barreto. Vem ler com a gente, ó. O líder desse campo foi nada mais, nada menos que o primeiro dos ministros americanos encarregados da economia, Alexander Hamilton, secretário do Tesouro. Está na nota de $10. Em seu relatório em 1791 para o Congresso, relatório sobre as manufaturas. Hamilton argumentou que o governo de um país economicamente atrasado, como os Estados Unidos, precisava proteger e nutrir suas indústrias em sua infância contra concorrentes estrangeiros superiores até que conseguissem crescer. É chamado argumento da indústria nascente. Será que o argumento da indústria nascente está lá no musical, né? Hamilton propôs o uso de tarifas e outras medidas para ajudar a indústria nascente, subsídios, investimentos públicos em infraestrutura, especialmente canais, uma lei de patentes para incentivar novas invenções e medidas para desenvolver o sistema bancário. Hoje o Hamilton ia ser considerado um comunista. Imagina, um país que nem o Brasil fazer isso. Meu Deus. Aí teve a guerra, né, de secessão, lá, a guerra contra os escravagistas do sul contra os do norte, aí acabou a guerra e a galera foi com Hamilton. Muitos passaram a adotar a visão de Hamilton de que o país forte precisa de setor industrial forte, que não aconteceria sem tarifas e outras intervenções do governo. Nosso amigo Hamilton morreu em 1804, baleado num duelo. Após a mudança de direção em 1816, a política comercial dos Estados Unidos se tornou cada vez mais protecionista. Ao chegar na década de 1830, o país tinha a maior tarifa industrial média do mundo. Estados Unidos, cara, a maior tarifa industrial média do mundo, 1830. A situação manteria durante quase todos os próximos 100 anos, até a Segunda Guerra Mundial. Durante aquele século, as tarifas eram muito mais baixas que a França, a Alemanha e o Japão. Olha lá. O sul agrário dos Estados Unidos era contra. Por isso teve a guerra, né? O sul agrário era mais anti-intervencionista econômico. Que era o galera escravo, que escravizava, né? Os mais racistas. O livre comércio se propaga, sobretudo, através de meios não livres. Que o livre comércio não foi responsável pela ascensão do capitalismo, mas ele se espalhou durante o século XIX. Em acordos bilaterais. O que é o acordo bilateral? É um país falando com outro sobre eliminação de taxas de importação. Mas a maioria do não livre comércio aconteceu na América Latina e na Ásia. Por quê? Porque eram colônia. Tipo, aí você não conseguia falar com os Estados Unidos mais, porque os Estados Unidos não era colônia, né? Ele tinha um poder, mas o Brasil era. Então você podia falar, o Brasil, fazer livre comércio aí. Aí o Brasil vai responder. Por quê? Porque o Brasil era ligado a Portugal sucessivamente. Olha lá.
É muito bom esse livro, é exatamente isso. Isso foi resultado de algo que você normalmente não associaria a uma palavra livre. Seja a força. Olha lá, a força. A colonização era o caminho mais óbvio para o livre comércio e a liberdade. Até mesmo os países que não eram colonizados foram obrigados a adotá-lo por meio da diplomacia da canhoneira, forçados a assinar por tratados desiguais que privavam outras coisas da autonomia tarifária. Tá vendo? É isso, galera. Se o século XIX era o século do livre comércio, por quê? Porque teve uma colonização gigantesca e nenhum governo podia falar, não, não quero esse livre comércio. Tem que fazer ponto. Tratado de Nanquim. Olha lá. Os tratados desiguais tinham começado com os países latino-americanos, desde sua independência na década de 1810 e 20. Ele falou, né? Quando acaba, várias colônias deixam de ser colônias, porém, a canhoneira, né, que é a política, tipo, da imposição acontece. Pronto. E ele resume nessa parte aqui. A incapacidade de proteger e promover suas indústrias nascentes, seja devido à dominação colonial direta, seja aos tratados desiguais, foi um fator que contribuiu para o retrocesso econômico da Ásia e da América Latina durante esse período, quando teve um crescimento negativo de renda per capita. A dominação colonial direta, tratados desiguais, é isso. O liberalismo ele triunfa na porrada, né? Segundo o nosso amigo aqui. Aí, ó, ele pega esse tempo, que eu acho que já pode ser considerado o quê? A segunda revolução industrial? Que aí é o sistema de produção em massa. Porque ele fala, a revolução industrial era tipo meio o professor Pardal do desenho, saca? Tipo, sentou lá, fez uma máquina, enfim. Agora, as novas tecnologias são desenvolvidas por aplicação sistemática de princípios científicos da engenharia, que é o sistema de produção em massa, olha lá, montagem móvel, correia, peças intercambiáveis, que é mais ou menos o Fordismo, né? É o Fordismo, né? Produção. Tipo, que eles inventam uma administração científica do trabalho, né? Instituições econômicas. Olha lá, novas instituições econômicas. Aí começa a se criar as leis, né? Adquiriu forma institucional básica, a empresa de responsabilidade limitada, as leis de falência, o Banco Central, o Estado de Bem-Estar Social, as leis trabalhistas e assim por diante. Essas mudanças institucionais surgiram basicamente por causa das mudanças de tecnologia e política. Mudanças tecnológicas e políticas, né? Que são as leis. Olha aqui, ó.
Ele fala da responsabilidade limitada, né? Antes da reforma britânica de 1849, a lei de falências se focava em punir o empresário falido, com a prisão de devedores no pior dos casos. Novas leis de falências, introduzidas na segunda metade do século XIX, davam ao empresário falido uma segunda chance, permitindo-lhe não pagar os juros dos credores, enquanto reorganizava seus negócios. Isso é uma mudança na lei, que impulsiona. Então, o cara, se ele tinha medo de sair preso, né, devendo, agora ele não é mais preso. E ele ainda não paga os juros. Obrigava os credores a cancelar parte da dívida. Ser um homem de negócio ficou muito menos arriscado. E aí isso faria com que as pessoas não tinham tanto medo de ser empresário, né? Não era tão perigoso assim ser. Olha, o aumento da agitação socialista e as pressões reformistas regulou o mercado de trabalho, com várias coisas, né? Plano de saúde, aposentadoria por idade, seguro-desemprego. Diminuição do trabalho infantil. Restringindo as horas de trabalho das pessoas mais velhas, inicialmente apenas 12 horas por dia. Regulamentaram o trabalho de mulheres. Olha que interessante. Infelizmente, isso não foi feito por cavalheirismo, mas sim por desprezo. Acredita-se que, ao contrário dos homens, as mulheres careciam de faculdades mentais completas e, portanto, poderiam assinar contratos de trabalho desvantajosos. A lei visava protegê-las contra ela mesma. Uma lei machista pra caramba, mas que ajudou as mulheres. Olha que louco. Pelo menos as mulheres da Inglaterra. Tais mudanças institucionais promoveram o crescimento econômico. As leis de responsabilidade limitada e a falência que protegiam o devedor reduziam os riscos envolvidos nas atividades empresariais, incentivando assim a criação de riqueza. Os bancos centrais também ajudaram o crescimento, aumentando a estabilidade econômica e política. Isso é interessante, né? Por quê? As legislações trabalhistas parecem, em algum momento, alguma coisa tipo, vai acabar com o desenvolvimento, os trabalhadores vão receber mais, não vai ter investimento, mas traz uma paz social. Se os trabalhadores estão melhores, eles reclamam menos, eles trabalham melhores, eles estão mais felizes. Isso faz com que o conflito seja diminuído, né? Então, melhorar a condição de vida dos trabalhadores significa diminuir o conflito social. Interessante, né? Aqui, ó. Bom, só vou parar aqui. Amanhã ou depois eu vou continuar a segunda parte, tá? A gente parou em... Deixa eu vou até marcar aqui. Tá? No próximo vídeo a gente termina. Eu vou dividir em duas partes. Acho que a gente tá chegando... A gente tá chegando, deixa eu ver... A gente tá chegando na social-democracia, né? Então, beleza, na próxima vídeo a gente termina. Valeu, gente. Até a próxima aí. Dá o like quem quiser. Pode dar like, pode compartilhar, pode contar pro pessoal aí que a gente tá fazendo isso. Beleza? Falou! Foi.